Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um conteúdo, tá? Que aqui nós vamos estar falando sobre estratégias alternativas, reflexões sobre liderança, né? Então, o objetivo desse conteúdo é trabalhar o alto desempenho do líder. Eu sou Sérgio Shell e eu sou especialista em desenvolvimento de líderes de alto desempenho. E o tema de hoje desse conteúdo é desorganização na gestão da equipe. E aí, convidativo ou não? Você é um líder que se depara com a desorganização na gestão da sua equipe? Se você se depara com isso, esse conteúdo é para você. Se não, se você é um líder organizado e estruturado, esse também é um conteúdo para você. Por quê? Porque eu vou te oferecer uma outra alternativa, uma outra condição, talvez, de você pensar sobre organização da equipe. Tá bom? Vamos lá. Bom, quando a entrega da equipe ela acontece com muito esforço, com muito desgaste físico da equipe e usando muito recurso, tem alguma coisa errada. O típico sintoma da desorganização de uma equipe é na entrega. Quando a entrega do seu time, da sua equipe, né, do seu grupo, acontece, mas acontece no final do mês. Vou dar um exemplo simples, tá? Você tem uma equipe de vendas e ela trabalha, mas quando chega nos 3, 4 últimos dias do mês, ela dobra o esforço. Ela trabalha muito mais. Ela se empenha muito mais. Tem algo de errado. Isso é um sintoma da desorganização na gestão da equipe. Então, pega bem isso. Esforço, tempo e recurso. Se a minha entrega, a entrega da minha equipe, não é? O final do mês, o final da semana, o final do dia, existe muito esforço, muito desgaste. As pessoas saem de lá exauridas. Elas não têm tempo para dar atenção à família, não tem tempo para dar atenção a si mesmo. Chegam em casa e não vê a hora de comer e dormir. Tem alguma coisa errada. Isso é um sintoma da desorganização na sua equipe. Tchau, qual é a diferença entre uma gestão organizada e uma gestão desorganizada? A organizada, ela pensa para fazer. Ela analisa antes de falar. Ela estrutura antes de propor. Não é? Eu vou fazer uma reunião e eu vou estruturar como vai ser essa reunião. E essa reunião vai ser para a definição de um novo produto que nós iremos vender. Ou de um novo serviço que nós iremos prestar. Então, isso é a diferença. Né? A gestão organizada, ela pensa para falar, pensa para fazer. A desorganizada é o contrário. Ela já fez e agora, olha, eu quero comunicar a vocês que eu acabei de adquirir esse novo sistema. Eu investi muito caro nele e nós precisamos usufruir desse sistema. Ele tem que gerar retorno. Isso é típico da desorganização. Ou, gente, nós vamos fazer um treinamento em desenvolvimento hoje à tarde, tá? E eu peço a vocês que desmarquem todos os compromissos. Desmarquem tudo que você marcou, porque esse treinamento é urgente, é importante, a gente vai ter que fazer, desmarca tudo. Gestão desorganizada. Nós precisamos ter um tempo para nos preparar antes de fazer algo. Então, quando você faz demais algo sem se preparar, você começa a lesionar seu corpo, você começa a lesionar suas crenças, você começa a lesionar a sua equipe, você começa a lesionar suas entregas. Eu fui observando líderes, né? Eu estava a minha vida de gestor, a minha vida como coach, a minha vida como executivo, a minha vida como treinador, como pai, eu fiquei observando, né, os líderes e eu vi que muitos conseguiam a resposta da equipe
Muitos conseguiu através da barganha. Da barganha. Olha, se vocês terminarem isso aqui a tempo, vocês vão ter 3 dias de folga. Eu comecei a perceber que líderes que trabalham com barganha são líderes que têm dificuldade em se organizar. E a barganha é como se fosse uma cenoura ali na frente, né? Para o animal ir lá e buscar essa cenoura. Ele se esforça. Então, a barganha, se você é um líder que usa a barganha para extrair o resultado da sua equipe, tenha muito cuidado, porque isso é sinal de desorganização na sua gestão. Tá? Bom, Shell, como é que você descobriu isso? Como é que você chegou nesse ponto? Eu comecei a observar as entregas do final do mês das equipes. Quando equipes elas se esforçavam e se desgastavam muito para fazer as entregas do final do mês, tinha uma desorganização aí. As entregas elas precisam ser diárias, elas precisam ser semanais. Tem um outro detalhe. Eu comecei a perguntar para os membros da equipe do líder qual é a entrega que você precisa fazer. E eles tinham dificuldade de responder. Tipo assim, entrega o que, Shell? Eu trabalho com vendas. Eu tenho que vender. Mas quanto você tem que vender? Quantos produtos você tem que oferecer? Quantos clientes você tem que atender? Qual é o faturamento mínimo que você precisa chegar? Qual é a margem que você precisa ter? Vamos para o RH. Qual é a entrega que você precisa fazer? Shell, eu faço recrutamento e seleção. Quantos recrutamentos de seleção? Qual é o tempo que você vai levar para fazer cada recrutamento de seleção? Quanto é que custa fazer um recrutamento e uma seleção? Quais são os canais que você utiliza para fazer recrutamento e seleção? Eu preciso aprender a medir e as pessoas não tinham isso com habilidade. Então, a pergunta para essa resposta, né, qual é a entrega que você precisa fazer no final do mês, ela não vinha. As pessoas tinham dificuldade de colocar quais eram as entregas que elas precisavam fazer. E automaticamente isso é o efeito de uma gestão desorganizada. Gestão desorganizada. Quer ver outra pergunta? O seu salário, o dinheiro que você recebe por mês, justifica a entrega que você faz? Ou a entrega que você faz justifica o salário que você recebe? Ah, eu trabalho pra caramba, Shell. Nossa, olha, eu chego no final do dia esgotado, esgotado. Isso não quer dizer nada. Às vezes você está no operacional, se você é líder. E o seu salário não justifica. Né? Ou o contrário. Eu estou ganhando muito aquém do que eu mereço. Eu trabalho na área estratégica, Shell. Só que você não está medindo. E quando você não mede, você não consegue fazer gestão. E quando você não consegue fazer gestão, você não consegue evoluir como líder. Você não consegue ir para o alto desempenho. E esse conteúdo aqui é exatamente para isso. Para te ajudar a ser um líder de alto desempenho. É você fazer além com o mesmo ou com o menor esforço. Alto desempenho é isso. É você fazer além do que você faz com o mesmo esforço ou com o menor esforço. Nunca com mais esforço. Tá? Bom, tem uma história interessante de um líder na área de transportes. Ele liderava um time na área de transporte, só que ele não tinha tempo para se reunir com o time, porque ele estava resolvendo problemas. E o time não estava sendo liderado por ele e automaticamente não entregava o resultado que precisava. Quais eram os erros cometidos? Tá? Erro nas entregas. Desgaste nos veículos. Um consumo exacerbado de combustível. Um desgaste nos pneus. E ele ficava fazendo o quê? Ele ia lá para trocar o pneu do carro. Ele ia lá para levar o carro na oficina. Líder de transporte. E aí eu sentei com ele e falei o seguinte: fala para mim aí tudo o que você faz durante o dia. Ele listou 18 tarefas. Um líder não pode ter 18 tarefas diárias.
Eu falei, tá, dessas tarefas aqui, quando é que você vai se reunir com a sua equipe? Shell só se for no final de semana. Tá vendo? Isso é sinônimo de desorganização na sua gestão. Se você é um líder tarefeiro, se você pega o seu tempo e usufrui esse tempo inteiro somente com tarefas operacionais, você está mostrando que você está precisando de uma ordem. E o resultado só vem através de uma ordem. Por quê? Porque uma vez que existe uma ordem, você consegue medir o resultado, usufruir do resultado, ou questionar o resultado. Se você não tem uma ordem, tá? Desordem, né? Desorganização, eu não vou conseguir fazer uma ação de uma forma organizada. Então, esse líder de transporte, Shell, e aí? Você resolveu como? Não resolveu. Ele sempre justificava a não entrega pelo excesso de trabalho que ele tinha. E uma vez que eu propus para ele, olha, vamos sair desse excesso, delegue isso para fulano, tá, Beltrano? Espera aí, Shell, eu não vou ser visto por isso. O dono da empresa vai achar que eu não estou trabalhando. Eu falo, tá vendo? Mais um equívoco. Você está sendo comparado, né, com uma pessoa que irá fazer falta e não como uma pessoa importante. E o líder de alto desempenho, ele é importante na tarefa, na gestão. Ele pode até fazer falta, mas ele não se preocupa com a falta que ele vai fazer. Porque se ele se preocupar somente com a falta, só ele vai fazer aquilo. E esse era um típico de líder que queria fazer apenas falta. Não é? Eu acredito que ele ainda está nessa mesma forma de gestão, fazendo falta, cheio de tarefas, envolvido cada vez mais com tarefas. E no final do dia, olha o tanto de tarefas que eu fiz. Então, isso é um problema na gestão da equipe, é uma desorganização na gestão da equipe. E por que é importante dar atenção à organização da sua gestão na sua equipe? Por causa do elemento tempo. A pandemia chegou para nos mostrar que existem dois elementos básicos: tempo e respiração. Muitas coisas que eu não estava podendo fazer, eu tive que passar a fazer. Inclusive ter mais tempo com a família, cuidar mais de mim, cuidar mais da minha saúde. E respiração. Né? Muitas pessoas, o Covid, ele ataca primeiramente os pulmões. Então, a capacidade que você tem de dar importância a ter tempo para respirar. Então, você precisa, como líder, começar a dar atenção à sua forma de gerir para você ter mais tempo. Uma vez que você tem mais tempo, você vai cuidar das suas outras vidas. Uma vez que você tem as suas outras vidas alinhadas, você se torna um líder de alto desempenho. Você se torna um líder que pouco adoece. Você se torna um líder referência. Você se torna um líder que é convidado para resolver outras coisas, para resolver outros desafios. Então, dê atenção à organização da sua equipe. Uma equipe organizada, ela faz com que você tenha mais tempo. Imagine que você tem tempo para cuidar da sua saúde. Lembra do ditado budista? O homem perde a saúde para ganhar dinheiro. E depois, ele busca o dinheiro tentando recuperar a saúde. E na maioria das vezes não recupera. Não recupera. Então o que resolve isso? Organização. Organização. Você para de justificar. Quando você tem uma equipe organizada, quando você faz uma gestão organizada, você para de justificar o porquê você não fez. Shell, e aí? Se eu não fiz, eu faço o quê? Eu aprendo. Existem 3 resultados. Ou eu errei e me queixei, justifiquei do meu erro. Ou eu errei, mas eu tiro proveito do erro, eu aprendo com o erro. Ou eu acertei. Então o líder organizado, ele não usa mais a justificativa. Ou ele aprende ou ele acerta, ele aprende ou ele acerta. Então não existe mais erro, existe aprendizado. E às vezes é necessário você passar pelo erro para você poder aprender. Não existe
a grande lição, né? Você tem duas formas de aprender, ou pelo amor ou pela dor. Mas às vezes o erro faz com que você aprenda para acertar ainda mais. E não só acertar aquilo, mas acertar ainda mais. Não foi por acaso que o pneu do carro furou. Foi para eu poder pensar melhor sobre a minha vida, foi para eu poder fazer uma amizade que eu não é? Então, quantas coisas acontecem com a gente que a gente acha que é um erro, mas que na verdade é uma forma, é uma lição do aprendizado. Então, você como líder, preze pela organização, para você ter mais tempo e parar de se justificar. Parar de justificar o porquê você não conseguiu, o porquê que sua equipe não está avançando. Parar de justificar que é o preço que está muito caro, porque é a Covid, porque agora é a nova gripe, porque é a chuva, porque é o sol, porque é a temperatura, porque eu não tenho uma equipe de alta performance, porque eu não tenho uma forma de selecionar, porque eu não tenho um RH bem estruturado, estratégico. Não. Quando você busca a organização, a grande tendência é de você ter mais tempo cada vez mais. Né? Além de ter mais tempo, aprender com as falhas ou com os acertos. Aprender com os acertos essa é uma outra coisa que não é típico. Quando eu acerto, eu estudo como eu acertei, eu estudo o que me levou a acertar. Não, eu só acerto. Tá? É típico você só estudar quando você erra. Né? Mas e quando você acerta? Você estuda o acerto? Gente, isso é uma dica extra, tá? Isso é além. Você acertou, você foi muito bem na sua gestão, estuda. Puxa, o que levou você a acertar realmente? Olha, foi esse detalhe. Foi essa pessoa que eu escolhi. Foi essa opinião que eu pedi na hora certa. Tá? Então você passa a entender no detalhe a sua gestão. Sempre quando acerta ou sempre quando erra. Quando erra, eu tiro proveito. Quando acerta, eu tiro proveito também. Tá? Existem sempre ganhos. Pega bem essa frase, que eu vou até ler aqui para você, porque eu aprendi ela, mas eu não decorei. Olha lá. O ser humano esquece de ser o criador da própria realidade. O ser humano esquece de ser o criador da sua própria realidade. E é isto que torna indispensável a ação do antagonismo na sua vida. É a simbiótica. Reverta-se a sua visão, imponha-se a liberdade. Resumo da ópera. Quanto mais estrutura e organização você tem com a sua equipe, mais livre você se torna. Mais indispensável você se torna para aquela ação. Só que nós não queremos ser indispensáveis. Nós queremos ser, fazer falta. Não, Shell, eu preciso, quando as pessoas não me verem aqui, sentir a minha falta. Você está sempre preso. Você está sempre limitado. Você não está em liberdade. Eu não posso adoecer. Eu conheço líderes que dizem o seguinte: eu não posso adoecer. Líder desorganizado. O líder que não pode adoecer, desorganizado. Na verdade, ele já é doente. Na verdade, ele já é doente. Ele fica a vida inteira doente. Ele não fica uma semana inteira sem uma dorzinha de cabeça. Ele não fica uma semana inteira sem a vontade de ir mais cedo para casa. Ele não fica a semana inteira falando assim, poxa, eu não vejo a hora, né, de amanhã chegar para poder voltar para o trabalho. Ele não fica a semana inteira assim. Então ele é um líder doente. É um líder doente. Porque ele sempre quer estar fazendo falta. Né? Ele não quer ser indispensável. Entenda. Você é indispensável agora para ser importante em uma outra tarefa. Você é um líder. Líder é uma profissão. Líder não é uma função ou um cargo. Líder é uma profissão fundamental, essencial agora. Você está sendo gerido por um líder ou é um líder? E aí? Como é que está o resultado do seu time? Como é que está o resultado da sua equipe, do seu grupo, da sua empresa? É fruto da sua liderança. Grava bem isso aqui, ó. Quando a sua equipe acerta, parabéns pela sua equipe.
Quando a sua equipe erra, você foi o culpado. Você foi a culpada. Não transfira a responsabilidade. Shell, como é que eu acerto? Como é que eu acerto daqui para frente? Preze pela organização, busque a organização. E eu coloquei aqui, primeiro ponto, nessa entrega que a sua equipe precisa fazer. Qual é a entrega que a sua equipe precisa fazer? Segundo ponto, como é que ela está fazendo essa entrega? Qual o processo que ela está utilizando? O processo está legal? Terceiro, a entrega, ela pode ser feita gastando menos? A entrega, ela pode ser realizada ganhando mais? A entrega pode ser feita com a minha equipe se desgastando menos? Pode! Então eu, como líder, vou conduzir isso para acontecer. Porque a minha equipe, quando termina o trabalho, ela tem outros trabalhos. Ela tem a casa, ela tem a vida dela, ela tem o auto-amor dela, tem a espiritualidade dela. Não é você, como líder, que vai atrapalhar isso. Pelo contrário, você vai fomentar que ela cuide dessas outras vidas. Então, isso é importante, você como líder. Por isso que eu falo que líder é uma profissão. Líder de alto desempenho é uma profissão. E que cada vez mais o mercado precisa desse tipo de profissão para conduzir esta equipe, este grupo, não é? Estas pessoas ao melhor dos resultados. Qual é o melhor dos resultados? O resultado que é bom para a empresa, o resultado que é bom para o líder e o resultado que é bom para o liderado, para a equipe. Se não houver esses três resultados, você não está fazendo uma liderança organizada. Se o resultado é somente bom para a empresa, mas não é bom para as outras partes interessadas, nem para você, nem para o seu time, você está precisando dar atenção à sua organização. Eu fico por aqui, mais um conteúdo apresentado para você. Você achou interessante esse conteúdo? Compartilhe com outras pessoas, tá? Faça aqui algumas perguntas. Compartilhe com líderes que realmente precisam aprender a se organizar. E até o próximo conteúdo.